Boa noite, irmãos. Graças a Deus, mais um domingo, mais um culto ao Senhor, e hoje um culto especial, porque nós estamos comemorando 6 anos da Igreja Emancipada. Iremos comemorar no dia 19, né? E também iremos comemorar 170 anos de congregacionalismo no Brasil. Que Deus continue nos conduzindo nessa caminhada. Mas antes de eu iniciar a pregação, eu queria me retratar diante dos irmãos. O irmão Domingos, cadê ele? Está bem ali sentado. Eu cometi uma falha. Assim que eu assumi aqui a igreja junto com o pastor Ítalo, eu falei que o senhor Domingos, presbítero Domingos, ele tinha jogado água em mim, em alguns amigos que brincávamos em frente à casa dele. Quem lembra disso? E não era o seu Domingos. Não era ele, irmãos. Eu errei, me confundi. E como que eu soube disso? Um irmão que veio visitar aqui a nossa igreja num sábado que teve o culto da juventude, culto Frones, e a gente saiu para tomar o caldo, e aí eu comentei com ele a respeito disso. Ele falou: nada disso, Arthur. Não era o seu Domingos. Eu falei: era sim. Ele: não era. Era o do lado do seu Domingos. Acho que você está confundindo a casa. Eu falei: eu não acredito nisso. Eu preciso me retratar diante dos irmãos. Seu Domingos, mais uma vez, me perdoe. O senhor está certo. Não faz mesmo. O senhor está certo. Certíssimo. Agora você pode me jogar. Brincadeiras à parte, irmãos, é verdade, eu me equivoquei mesmo, errei, e eu estou pedindo perdão ao seu Domingos diante da igreja. Já falei com ele em particular, e só estou trazendo para vocês não ficarem preocupados caso joguem bola em frente à casa dele. Não foi ele, foi o vizinho do lado. Agora, vamos à palavra do Senhor. Queria fazer uma pergunta para vocês, antes da gente ler Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Toda vez que eu vou pregar, eu fico pensando em como introduzir o sermão de forma a prender a atenção de vocês, fazer pelo menos vocês prestarem atenção enquanto eu estiver lendo o texto bíblico. E eu fiquei pensando e bolei uma pergunta. O que é? Não para de correr e não dá para frear. Quem sabe? O tempo, a pregação de hoje é sobre o tempo. O que é, não para de correr e não dá para frear. O tempo. Em nossas vidas, o tempo é algo que está sempre presente. Nós não conseguimos voltar no tempo. O tempo, ele passa. E, independente de quem seja, ele sempre está presente. Às vezes, para muitos, ele é longo e a pessoa tem a oportunidade de viver com muito tempo de vida, para outros, nem tanto. Para alguns, o tempo é o melhor remédio. Para outros, é o prolongar do tempo, é o prolongar do sofrimento. Para uns, é muito. Para outros, quase nada. Tempo. É sobre ele que nós vamos falar nessa noite. Assim como ninguém consegue segurar o ponteiro do relógio ou impedir o sol de nascer pela manhã, nós não conseguimos ter controle sobre o tempo, sobre as estações da vida. Nós vamos refletir nessa noite sobre isso. Eclesiastes vai nos levar a pensar sobre o tempo. Se você nunca pensou sobre o tempo, hoje nós vamos pensar juntos com o pregador. Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer.
tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Nós já estudamos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Eclesiastes e já sabemos que o pregador ele está buscando o sentido da vida. Ele já tentou encontrar na vida dele mesmo, com todos os recursos que ele tem esse sentido. Ele buscou em mulheres, conhecimento, música, trabalho. E aí parece que ele segue um pouquinho e vê que tudo é vaidade. E aí volta no trabalho de novo para ver se de repente não é trabalhando que ele consegue encontrar o sentido da vida dele, o que traz sentido para a vida dele debaixo do sol. E ele vai reconhecer que debaixo do sol tudo é vaidade, tudo é vapor, tudo, absolutamente tudo. Mulheres, riqueza, homens, trabalho, vida, comer, beber, ouvir música, tudo debaixo do sol é vaidade. E agora, no capítulo 3, logo nos 8 primeiros versos, o pregador ele passa a refletir sobre o tempo. E afinal, o que é o tempo? Eu fui pesquisar a respeito dessa definição e há uma definição comum a respeito do que é o tempo. Na definição comum, tempo é a medida da sucessão dos acontecimentos. É aquilo que permite distinguir passado, presente e futuro. Isso é tempo. Na ciência, para a física, o tempo é uma dimensão na qual os eventos ocorrem em sequência. Einstein, por exemplo, mostrou que ele não é absoluto, mas relativo. Para se prolongar ou se encurtar, que dá para se prolongar ou encurtar dependendo da velocidade ou da gravidade. Na filosofia, para Aristóteles, o tempo é a medida do movimento segundo o antes e o depois. Ou seja, o tempo só existe porque podemos perceber mudanças, sucessões, sequências. Vou dar um exemplo. Se nada mudasse, nem movimento dos astros, não tivesse envelhecimento, nem nada, não haveria tempo perceptível. A gente não conseguiria, segundo Aristóteles e segundo a filosofia, perceber o passar do tempo. Para Agostinho, o tempo só existe na consciência. O presente do passado é o que nós chamamos de memória. O presente do presente é o que nós vemos. E o presente do futuro é a expectativa que nós temos pelo que está por vir. Para ele, o tempo não é apenas externo, mas também algo que habita na consciência humana. Ele diz que o tempo só existe como a experiência da alma. Memória, chamamos esse tempo de presente. Seja lá como a gente olhe para o tempo, segundo esses critérios que eu trouxe aqui, o senso comum, a ciência ou a filosofia. A Bíblia, ela fala a respeito do tempo. Ela vai dizer que o tempo, ele é algo que Deus criou, e isso não está tão claro assim na Bíblia. Porque a gente não vai ver Deus dizendo, haja tempo, mas ele vai dizer assim. A Bíblia vai nos dizer, no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a partir daí, houve contagem de dias, e se são dias literais, ou se são dias eras, ou qualquer outra questão, quando a gente estudar Gênesis na escola bíblica dominical, nós vamos discutir a respeito disso. Mas o fato é que passou-se a contar o tempo depois que Deus disse, haja.
criou os céus e criou a terra. Antes da criação, não existia tempo cronológico como nós estamos acostumados, apenas a eternidade de Deus. Mas a eternidade é ou não é tempo? Aí você tem que conversar com Gabriel ali, o GAC, que aí você vai enredar na filosofia com ele e pensar se a eternidade é tempo ou não é tempo, dá para medir ou não dá para medir. A verdade é que o tempo, ele é o palco onde a história humana acontece, onde a história da redenção acontece, desde a criação até a consumação, desde a criação até a restauração de todas as coisas. Diferente de nós, Deus não está preso a este tempo que nós estamos acostumados a ver passar. Ele esteve por um momento, Cristo Jesus, mas hoje está à destra do Pai e não mais preso a essa linha do tempo que nós vivemos. Ainda pensando sobre o tempo e a respeito do nosso aniversário e do aniversário do congregacionalismo, fiquei pensando um pouco nisso, porque se passaram 170 anos de história desde que o congregacionalismo chegou no Brasil. E nós fazemos parte disso. Mais cedo estava conversando com o pastor Ítalo e eu falei, se um dia puxarem a história dos pastores de todas as igrejas congregacionais, nós estaremos lá. Que responsabilidade. Mas que privilégio também poder fazer parte disso, poder, de alguma forma, mesmo que pequena, contribuir para a missão de Deus por meio dessa igreja histórica, que é tão importante e tão relevante por onde ela passou, e enquanto Cachamorra, enquanto estamos aqui, precisamos pensar a respeito disso. Deus tem nos dado tempo. O que nós temos feito com o tempo que Deus tem nos dado? Diante disso, a gente vai ler o texto, e o primeiro destaque que eu quero fazer é logo para o verso 1 do texto que nós lemos. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A primeira coisa que a gente aprende é que Deus estabeleceu o tempo exato para todas as coisas. Todas as coisas. A gente gosta de saber se vai chover, por exemplo. E o que nós fazemos? Nós vamos no Climatempo e pesquisamos previsão de chuva ou previsão do tempo para o dia tal. Normalmente eles acertam, às vezes eles erram. Eu já falei para vocês um conhecimento aleatório que eu adquiri, descobri que aquela bola gigante lá perto do Mato Alto, da estação do BRT, é um sensor ou um equipamento que monitora tempestades. Os homens, de modo geral, eles tentam prever o tempo. Eles tentam governar o tempo, mas o tempo não pode ser governado por ninguém. Existem vários filmes que falam sobre isso, viagem no tempo, existem teorias, existem vários cálculos matemáticos, e a gente pode pensar depois a respeito disso. O filme Interestelar, por exemplo, é um excelente filme, e é um filme que fala um pouco a respeito dessa relação do homem com o tempo. Mas a verdade é que não adianta a gente ficar filosofando e pensando muito nas coisas a respeito do tempo, porque senão a gente não vai aprender o que a gente precisa aprender hoje. E o que a gente precisa aprender hoje? Aprender a viver debaixo do sol, enquanto o tempo vai passando. Tem um comentário de uma autora chamada Tish Warren. Renan, perdão. Ela escreve um livro muito bom chamado Liturgia do Ordinário. Leiam, esse livro é excelente. E esse comentário está dentro de um outro livro, que é o livro que o Emílio Garófalo escreve a respeito de Eclesiastes. Ele diz assim: a realidade é que eu não controlo o tempo. Todos os dias eu espero. Espero ajuda, cura, os dias que vão, os dias que vêm, resgate e redenção. E como todos nós estamos esperando para morrer, estou esperando para morrer. E espero a glória, o rei que virá, a ressurreição do corpo. Cristãos são um povo que esperam. Vivemos em um mundo liminal, no já, mas ainda não. Cristo veio e virá de novo. Habitamos no tempo, esperemos. Ela reflete a respeito disso, porque no livro que ela escreve, ela fala a respeito do ordinário,
da rotina, do dia a dia. E como isso é importante, e a respeito do que nós estamos pensando, é fundamental a gente pensar no nosso tempo, em como nós temos gastado o nosso tempo. Por quê? Ele não, na verdade, não é nosso, é de Deus. Porque Deus estabeleceu um tempo e um propósito exato para todas as coisas debaixo do sol. Quando a gente vai pensar no tempo, e a gente pensa na nossa idade imediatamente. E aí você pensa, já se passaram X anos, e esses anos não voltam mais. O que você voltaria para fazer diferente do que você já fez? Não precisa entrar em crise, porque você não vai conseguir mudar o que já passou. O que já passou é passado, já foi. O que você pode fazer diferente é o hoje. Porque o amanhã a gente também não sabe se vai chegar. Então nós precisamos viver o agora. O tempo, no final das contas, nos esmaga. Mostra para a gente que há um Deus soberano sobre todas as coisas. Nos coloca no nosso devido lugar. Pequenos, servos desse Deus Todo-Poderoso. O tempo é algo que, por mais que a gente tente com todos os esforços, a gente não consegue mudar. Só Deus pode fazer isso. Só Deus controla o tempo, as ocasiões, as estações. Só Deus. Por isso, uma aplicação para as nossas vidas, para vocês não ficarem desesperados pensando no tempo que passou e que vocês não conseguem mais mudar. Para agora, irmãos, nós precisamos descansar na soberania de Deus. Ele controla todas as estações, mesmo quando nós não entendemos. As épocas, momentos, circunstâncias são partes do plano de Deus e fazem parte do que é viver. Se a gente vive, a gente está no tempo, e se a gente lida com várias estações, nós estamos vivos, porque os mortos não passam mais por isso. Nós estamos sujeitos ao tempo e precisamos pensar o que tenho feito com o tempo que Deus tem deixado eu experimentar e viver debaixo do sol. Como nós temos vivido isso? A partir do verso 2, o pregador ele vai falar uma série de comparações, ele vai fazer uma série de comparações, que no total são 14 comparações. E o que eu vou fazer para tentar explicar isso para vocês? Eu fiquei pensando bastante. Falei, caramba, esse texto é comum, é conhecido, mas é um texto difícil de expor. Se você for parando para falar cada coisa e cada comparação que está ali, a coisa não avança. A coisa não anda e a gente precisaria ficar aqui muito mais tempo. Mas a verdade é que Deus escreveu uma história para nós e nos ensina nessa história a viver no tempo. Como? Nós vamos ler agora do verso 2 ao verso 8 e vamos pensar em 4 pilares da cosmovisão. Cadê os seminaristas aqui da igreja? Cadê eles aqui? 1, 2, seu Almir está aí? Seu Almir também, seu Almir não está aí. Mas Flávio, os caras estão estudando, Gabriel está estudando, mas tu não está estudando a mesma coisa que eles agora, né? Cosmovisão, criação, queda, redenção, restauração. São 4 pilares para que a gente possa contar a história da redenção do homem. E a gente vai olhar para esse texto e vai pensar nesses 4 pilares que estão postos no texto e a gente vai perceber como que a gente pode viver a vida debaixo do sol, sendo esmagado pelo tempo para a glória de Deus. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, que é chorar muito, e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder. Há tempo de perder, irmãos. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar, e o rasgar aqui é rasgar as vestes em arrependimento. É basicamente isso que o pregador está dizendo. Tempo de ficar calado, isso é importante também, e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. A primeira coisa que a gente vai ver diante desse bloco é que a criação de Deus, ela reflete a glória dele.
e nos ensina a confiar no Senhor. Quando Deus cria o mundo, e eu queria que sua mente agora viajasse lá para o Jardim do Éden, capítulo 1 e 2 de Gênesis. Deus criando todas as coisas, Ele vai estabelecendo ordem, ritmo, dias, e o mar vai até aqui, a luz dura tanto tempo, a noite, depois que a luz foi embora, ela agora é chamada noite, dá trabalho ao homem, dá ciclos para as circunstâncias acontecerem, dá descanso ao homem, dá ordem expressa. De todas as árvores você pode comer, mas dessa aqui você não pode comer. Nascer, plantar, construir, saltar de alegria, guardar, abraçar, amar. Todas essas expressões nos levam para a criação, onde não havia pecado, onde não havia maldade, onde não havia morte, onde era todo tempo tudo, onde a todo tempo tudo era muito bom, onde o homem gozava de plena comunhão com Deus, onde não havia ruptura, não havia morte, não havia dor, não havia sofrimento. A criação, ela já nos ensina que há algo superior a nós. Quando nós olhamos para a criação, Gênesis 1 e 2, nós vemos que existem estrelas, existe o sol, existe a lua, existem coisas grandiosas que Deus criou e que nós não conseguimos movimentar ou manipular. Já olhando para a criação, nós pensamos nisso. Sol, lua, estrelas, o próprio tempo e, claro, o Deus Todo-Poderoso. O tempo, ele nos ajuda, olhando para a criação, a contar os nossos dias e nos ensina que há governo sobre nós, que há algo maior, que há algo que é mais poderoso do que a gente e que um dia o nosso relógio do tempo, ele vai passar e vai parar. Eu não sei se vocês já assistiram um filme, O Preço do Amanhã, se eu não estou enganado, do Justin Timberlake. Ele tem um reloginho no braço e que vai correndo ali e, na verdade, não tem dinheiro, aquilo é o tempo deles. E quanto mais tempo a pessoa tem, mais rica ela é. E qual é o enredo do filme, de forma bem breve? No decorrer do momento do filme, o personagem principal conhece um cara que é riquíssimo e esse homem, enquanto ele dorme, ele passa todo o tempo que ele tem para ele. E ele era muito pobre, perde a sua mãe por não ter tempo de salvá-la. E agora ele olha para o seu braço, tem muito tempo, e o cara que doou o tempo e deu o tempo para ele, se mata porque perde todo o tempo. Ele poderia ter vivido para sempre, o homem, porque era muito tempo mesmo, e agora esse que não tinha tempo, agora tem tempo. E aí o enredo do filme é, as pessoas poderosas começam a persegui-lo, porque ele não sabe viver com esse tempo todo que ele tem. Ele começa a fazer um monte de bobagem. É muito bom o filme. Assistam. E faz a gente pensar a respeito do tempo. Faz a gente pensar a respeito de como a gente lida com as sequências da vida, com as coisas que a vida vai nos apresentando. Como, por exemplo, eu fiquei pensando e lembrei, quando a gente era da escola antigamente, a gente plantava um feijãozinho na aula de ciência, num copinho de café com algodão, e ficava ali ansioso, acordava de manhã olhando, será que o feijãozinho brotou ou não brotou? Aí ficava roxo, e às vezes ele brotava, às vezes a gente botava muita água, afogava o feijão apodrecia, não brotava o feijão, mas tinha que esperar. Hoje em dia, o Tomás tem 2 anos. A gente precisa ensinar para ele que é preciso aprender a esperar com historinha, porque ele não quer esperar de jeito nenhum. É a internet, a televisão, ele quer ver na hora dele, e se não for na hora dele, agora ele aprendeu a gritar, irmãos. Do nada ele dá uns gritos bem, né, Juliana? Juliana está ali que não me deixa mentir. Dá uns gritos assim, você fica olhando e fala, não é possível, criança de 2 anos está fazendo isso. Tempo. A criação de Deus, ela nos ensina que Deus estabelece controle, governo sobre todos os tempos, e as coisas boas lá eram verdadeiras. Jesus também fala a respeito disso para a gente. Ele fala a respeito do dia de amanhã, e ele fala para a gente não ficar ansioso com o dia de amanhã. Por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu,
que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos, como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Esse texto de Mateus, capítulo 6, versículo, a partir do verso 25, se você quiser depois ler em casa, ele vai mostrar para a gente a prática, pelas palavras de Jesus, do que o pregador estava falando. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, e Deus cuida do seu povo enquanto o tempo passa. Nós não precisamos ter ansiedade pelo dia de amanhã. Eu sei, a vida é difícil, a vida é corrida, e a gente não está mais lá na criação. Alguma coisa aconteceu e a relação espaço-tempo, homem com Deus, foi rompida. A queda, ela chegou e gerou consequências que refletem diretamente na nossa vida. Rompeu a relação que antes era boa, perfeita e agradável, e agora há tempo de morrer, há tempo de arrancar, há tempo de odiar, há tempo de perder, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de espalhar, há tempo de guerra. É o que o pregador vai dizer para a gente. Por causa do pecado, esses tempos se tornaram marcas nas nossas vidas. Pela dor, pelo sofrimento, nós vamos morrer, nós vamos perder, nós vamos odiar e ser odiados, nós vamos viver tempos de guerra, porque nós vivemos debaixo do tempo. E a partir da entrada do pecado no mundo, todas essas coisas, quando nós lemos as comparações que são feitas, que são mais, elas entraram no mundo e nós começamos a nos relacionar com elas. O pregador ele vai mostrar que o ser humano, mesmo vivendo debaixo do sol, ele não está livre de morrer, sofrer, espalhar, perder. E ele vai ter que aprender a lutar com isso, ele vai ter que aprender a viver dessa forma. Todas as vezes que eu falo sobre essa questão do sofrimento e das consequências da queda, eu lembro de um poema de Francisco Otaviano que fala assim: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem e não homem, só passou pela vida, não viveu. Sofrer faz parte do que é viver. E nós estamos aprendendo isso em Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de sofrer. Há tempo de sofrer. Há tempo de perder. Há tempo de morrer. Há tempo de deixar de ganhar, ou seja, perder. Não é só vitória, irmãos. Na verdade, se a gente for ver a balança da vida, ela, por muitas vezes, ela é mais sofrida do que alegre. E graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele nos ensina a viver mesmo assim. A viver no meio do sofrimento, a viver passando por angústias e tribulações, e produz em nós o que é chamado de perseverança. É o que o apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos, lá no capítulo 5. Quanto mais nós somos provados, significa que Deus quer construir em nós um caráter santo.
é que Ele quer construir em nós a imagem de Cristo. A queda, ela traz esse momento para a gente. E a gente não tem como ser livre disso, senão por Cristo Jesus. Nós vivemos no mundo caído, nascemos no mundo caído, recebemos a herança do pecado de Adão. A herança maldita do pecado. E o que nós precisamos? Nós precisamos de redenção. Nós ansiamos e clamamos por um Salvador. É o terceiro ponto desse segundo ponto. O primeiro falei sobre Deus estabelecer todas as coisas, e o segundo é a história que eu estou contando para vocês. A alma humana anseia pelo tempo da redenção. Em Cristo, o tempo ganha novo significado. Afinal de contas, Ele é o Senhor, o Criador, o detentor de todo o tempo. Ele tem tudo, absolutamente tudo, nas palmas de suas mãos. O Salmo 24 vai nos dizer que do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Tudo, absolutamente tudo é do Senhor. Mas tem um texto que é muito legal, Gálatas capítulo 4. Eu queria que vocês lessem comigo. Gálatas capítulo 4, a partir do verso 1. Ele vai dizer para a gente a respeito da vinda do Filho de Deus, a respeito da vinda de Jesus. E ele vai usar uma expressão, o apóstolo Paulo, que é assim, na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Na plenitude do tempo, o que isso significa? E o que isso tem a ver com a redenção? No momento certo, no exato momento. Quando a gente estuda no seminário Panorama Bíblico, a gente vai perceber que a geografia era a geografia perfeita para o momento de Jesus vir. Que a língua falada universalmente não era o inglês, era o grego. E isso era muito bom para que acontecesse dessa forma. Por quê? Porque os romanos, e o império que dominava ali próximo de Jesus e daquela área onde ele estava, era o Império Romano, ou seja, o que eu estou dizendo? Eles falavam a mesma língua, todos eles, e os romanos construíram estradas muito boas, as quais até hoje existem. Estradas que até hoje existem. E isso facilitou a pregação do Evangelho. Havia uma ardente expectativa de salvação, ardente expectativa de redenção. Hoje na EBD nós falamos sobre isso. As mulheres que iam engravidando, elas pensavam e aguardavam a vinda do Messias Salvador. Era uma expectativa grande. Na plenitude do tempo, Jesus veio. Se a gente fosse olhar para a história e visse o momento que Jesus veio, a gente nunca diria que era na plenitude dos tempos, ou na plenitude do tempo. Mas Deus sabia que ali era a plenitude do tempo. O momento exato, na hora exata, no minuto exato, um bebê nasce em meio a animais, em meio a fezes de animais, que não cheirava bem, com certeza. Num local que ninguém levava fé, bem distante, simples, o Filho de Deus nasce. E muda a história completamente. Muda a história porque é esse bebê e esse neném que vai crescendo, se desenvolvendo e mostrando para as pessoas a respeito de quem ele é, que vai ser morto na cruz e ao terceiro dia vai ressuscitar, nos garantindo salvação para sempre. Deus resolve a nossa relação com o tempo. Sabe como, irmãos? Na plenitude do tempo, Deus envia seu Filho, nascido de mulher, Jesus. A gente podia acabar aqui. Na plenitude do tempo,
Jesus vem ao mundo. Deus invade a história, vive, morre e nos garante esperança para viver. Assim, cada tempo da vida e até mesmo o tempo do sofrimento pode ser usado para o bem e para a glória de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu fiquei refletindo sobre isso e lembrei de algumas músicas que falam a respeito do tempo, porque essa expectativa por redenção está por aí. As pessoas estão clamando, pedindo socorro. Elas querem redenção, a verdade é essa. Só que elas não sabem onde encontrar. Nós sabemos, por isso nós precisamos pregar o Evangelho. A primeira música é uma música chamada Oração ao Tempo, da Maria Gadu. Vai dizer assim: és um Senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos, entro num acordo contigo, por seres tão inventivo e pareceres contínuo. És um dos deuses mais lindos. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Ouve bem o que te digo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso quando o tempo for propício. A canção conhecida dos irmãos é um clamor, mesmo que ela não saiba que ela está clamando. Ela está dizendo: eu preciso experimentar algo no tempo que é legítimo, um prazer legítimo, um movimento preciso. Isso só é possível ser experimentado em Cristo. Em Cristo. Sob a ótica da redenção, não adianta orar para o tempo, não adianta pedir para o tempo ou para a mãe natureza, não adianta, porque só há um Senhor do tempo, Jesus Cristo. Tem a música do Charlie Brown também, que fala: eu não sou Senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Ainda bem que ele sabe que não é Senhor do tempo. Já faleceu o Chorão. Chorão é o nome do vocalista, tá, irmão? Nós sabemos que a queda quebrou qualquer tipo de prazer legítimo. Ela não sabe, talvez. Um dia, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer a compositora, falem para ela. A partir da realidade da redenção, nós podemos nos relacionar com o tempo. Tem uma outra canção que fala a respeito disso também. Legião Urbana, o nome da música é Tempo Perdido. Ele vai dizer assim: todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia, sempre em frente. Não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem. Veja o sol desta manhã tão cinza. A tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte e me diz mais uma vez que já estamos distante de tudo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora. O que foi escondido é o que se escondeu. E o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens. A canção mostra que diante dessa juventude que Renato canta, há uma expectativa quebrada de um tempo para si mesmo. Quando você ouve essa música, ele fala: nós temos todo o tempo do mundo. E é verdade isso? Nós temos todo o tempo do mundo? Não. Um dia o nosso tempo vai acabar e nós não sabemos quando vai ser. Um dia o relógio da nossa vida vai parar e não há chance de consertar por si mesmo. Nós precisamos de alguém maior, melhor e perfeito, que nos dê um destino eterno de salvação. Nós precisamos de redenção. E essas músicas nos fazem observar como as pessoas estão clamando por redenção. Elas também não têm uma boa relação com o tempo. A redenção, ela traz um novo olhar
sobre o tempo. O tempo deixa de ser um ciclo sem sentido e passa a ser caminho de santificação para quem está em Cristo. Há tempo de morrer, tempo de viver, tempo de juntar, tempo de espalhar. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Redimidos, olhando para Cristo, nós temos uma promessa. E é a promessa da consumação ou da restauração. A redenção nos promete uma restauração, uma consumação no espaço-tempo. Da mesma forma que Cristo veio ao mundo, entrou na história, ele promete que ele vai voltar e vai destruir todas as coisas que existem nessa terra e reconstruir uma nova criação. Nós viveremos numa cidade eterna. Nós não estaremos mais sujeitos a este tempo em que vivemos pós-queda. Na restauração de todas as coisas, quando Jesus voltar e nos der um corpo glorificado, nós viveremos num novo tempo com Ele, onde Ele já habita. Em Cristo ressurreto, esperamos o dia em que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, como diz Apocalipse 21:4. Ou como diz uma canção conhecida, o dia que seremos para sempre. E essa mesma canção vai dizer, vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Debaixo do sol, meus irmãos, Salomão já nos provou, não há chance de vivermos dias melhores para sempre. A gente precisa olhar acima do sol, olhar para aquele que está acima do sol. Por quê? Porque ele sim nos dá dias melhores para sempre, dias de paz, dias eternos, não é nem a mais, eternos, dias que nós nunca mais deixaremos para trás, porque Ele é o Senhor do tempo, o nosso Salvador. Por isso, meus irmãos, diante de Deus, nós devemos viver a nossa vida para sempre, para sempre, para sempre. Olhando para a cultura, olhando como Eclesiastes vai nos conduzindo, e a gente vai falando de algumas músicas, de alguns poemas, de algumas coisas que têm a ver com o cotidiano de vocês, para que vocês, quando estejam no carro, ou no ônibus, ou no computador, ou em qualquer lugar, ao ouvirem essas músicas, vocês pensem em Deus. Eu tenho certeza que todas as vezes que vocês ouvirem uma dessas músicas que a gente tem citado aqui, ou poemas, ou qualquer coisa do tipo, vocês vão conectar e vão pensar, caramba, essa música diz além do que ela quer dizer. Ela é um clamor por redenção, um clamor por salvação, ela reflete a glória do Criador, porque o pregador quer nos ensinar a viver a vida debaixo do sol, sob o tempo, para a glória de Deus. Por isso, precisamos lembrar que abaixo do sol o tempo nos esmaga, mas acima do sol o tempo em Cristo é a esperança do porvir. Haverá um dia que o tempo não vai mais nos fazer sofrer, porque estaremos com o Senhor para sempre. Enquanto isso não acontece, que a gente viva o tempo que se chama hoje, para a glória de Deus. Que a gente siga a vida e a carreira que nos está proposta, pregando o Evangelho, se santificando para a glória de Deus, andando em comunhão com a igreja, cuidando uns dos outros e caminhando dia após dia, sendo um pai, uma mãe, um amigo, um trabalhador melhor para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Dia 19, na terça-feira, nós vamos efetivamente completar 6 anos quanto igreja emancipada e 170 anos do congregacionalismo no Brasil. Mas hoje é tempo de comemorar. Nós vamos comemorar 6 anos de igreja emancipada, 170 anos do congregacionalismo no Brasil. É um motivo de alegria. É um motivo de regozijo, festa,
é um motivo de bolo, mas logo mais ali atrás vai ter um bolo sensacional. E pelo que eu fiquei sabendo também, uma sopa de ervilha, você não pode passar essa vida para outra sem tomar a sopa e comer o bolo, para a glória de Deus. Há um final, irmãos. O Los Hermanos vai dizer que todo carnaval tem seu fim. É uma música, um trecho de uma música de Los Hermanos. Haverá um dia que o tempo vai acabar. Haverá um dia que a gente não vai ter mais tempo de se arrepender. Deus nos chama hoje ao arrependimento. Deus usa de muitas coisas e principalmente, objetivamente, glórias à palavra do Senhor para nos mostrar que nós precisamos urgentemente nos arrepender dos nossos pecados, porque o nosso tempo não é para sempre. O tempo um dia vai acabar. Nosso tempo um dia vai acabar. Pode ser que seja rápido aos nossos olhos ou não, mas o que vai importar no final das contas é o que nós fizemos para Cristo, onde estava o nosso coração. Então, nesse momento, eu queria orar com vocês. Eu queria que nessa oração você pensasse em você e na sua relação com o tempo que Deus tem te dado de vida. Porque se você está vivo é porque Deus permitiu. E se você está aqui é porque Deus te trouxe para cá. Deus te deu tempo e está te dando tempo. Não sabemos por quanto tempo. Mas a verdade é que você está ouvindo o Evangelho. Está sendo exposto à mensagem de salvação. Não perca tempo. Vamos orar? Senhor, Tu que és o dono do tempo, o Senhor de toda a história, aquele que governa sobre céus, terra, mar e tudo o que há. O Senhor que é o Senhor da nossa vida e que governa desde sempre e para sempre o universo inteiro na palma das suas mãos. Que o Senhor mesmo possa, nesse momento, nos constranger com a presença do Teu Espírito. É o que eu te peço, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça, do juízo, que nos leve a pensar no tempo que o Senhor tem nos dado nessa terra. Que o Senhor possa nos levar a um encontro verdadeiro e pessoal contigo. É o que eu te peço, Senhor. Para que a gente pare de perder tempo e passe a viver com o tempo que o Senhor tem nos dado para a glória do Senhor. Que o Senhor nos resgate nessa noite. Que o Senhor nos perdoe nessa noite. Que o Senhor nos mostre que viver debaixo do sol só faz sentido vivendo para a glória do Senhor. Guia os nossos passos, nos chama para Ti. Não deixe a gente perder tempo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.